Olá, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta muito útil para a criação de uma sala de aula virtual. É o Zoom, uma ferramenta extremamente popular e fácil de ser utilizada quando eu quero criar uma sala de aula no ambiente de internet com interatividade ao vivo. Então, eu vou mostrar as principais funcionalidades, a ferramenta é bastante intuitiva e para isso eu conto com a ajuda de um amigo meu aqui, que é um bonequinho, que representa, enfim, a participação de alguém nessa sala de aula virtual, que foi feito aqui com o uso de um celular em frente a esse boneco, justamente para simular a participação de uma pessoa. De outro modo, eu não conseguiria mostrar a ferramenta em pleno funcionamento. Então, em linhas gerais, eu tenho que fazer o cadastro do Zoom, depois acessar a minha conta, e essa conta permite que eu crie uma aula gratuita por até 40 minutos com muitos usuários. Quando eu tenho uma aula com até 3 usuários, o período é ilimitado, então eu consigo, enfim, ficar quanto tempo eu quiser em uma aula virtual. Por um período mais longo, eu tenho que assinar um pacote disponível no site do Zoom. Quando eu acesso a minha área, a minha sala de aula no Zoom, a primeira coisa que eu preciso fazer é convidar os alunos. Então eu tenho aqui em Invite, eu posso copiar a URL ou copiar um convite, e isso pode ser enviado por e-mail, pode ser enviado por WhatsApp para quem você quer que participe da aula. Uma vez que você envia esse convite, que é um link e um código para entrada na sala de aula, o aluno que vai participar digita esses dados e automaticamente ele começa a aparecer aqui. Eu já fiz essa etapa aqui com o bonequinho para representar, mas se tivessem outros alunos entrando, a tela com as imagens diminuiria de tamanho e eu teria cada vez mais quadrados aqui com a quantidade de alunos. Eu deveria aparecer aqui, mas eu tive que bloquear a câmera por causa desse software que eu estou utilizando para gravar esse tutorial. Então, essa imagem que aparece aqui, a minha imagem, ela estaria aqui, onde está meu nome, e os alunos no entorno, só que quanto mais alunos, esse retângulo para a imagem fica cada vez menor, mas mesmo assim isso permite interatividade entre todos. Uma vez que eu já enviei o convite, aqui eu tenho uma ferramenta nessa barra, que é a parte de administração dos participantes. Então, se eu clicar, abre uma aba aqui com os participantes. E eu posso travar ou não o microfone desses participantes. Posso também controlar a câmera e por aí vai. O objetivo é que numa sala de aula com muitos participantes, o ideal é que se trave o microfone dos outros participantes, porque os ruídos captados no ambiente podem atrapalhar um pouquinho o ambiente virtual de aula. Mas essa é a ferramenta de administração desses participantes. Uma outra ferramenta é o chat. Então, se eu clicar aqui, eu posso, por exemplo, interagir por meio de texto com os participantes da aula. E eles também podem participar interagindo comigo. Então você pode escrever aqui, os participantes também podem, e você pode ir respondendo conforme a aula vai acontecendo. Além disso, é possível gravar a aula. Então, se eu clicar nesse botão aqui, eu começo. Notem que aqui em cima apareceu já o símbolo da gravação. Eu posso parar a gravação a qualquer momento, pausar e parar, mas essa aula pode ser gravada e depois isso fica arquivado para uma consulta futura, caso seja o desejo do moderador, de quem está desenvolvendo a aula. Então eu vou parar aqui a gravação da aula, ele volta ao normal. E além disso, uma ferramenta que pode ser útil, especialmente quando você quer conversar
e transmitir slides é a ferramenta de compartilhamento de tela. Então, é a ferramenta mais utilizada em uma aula virtual. Então, eu posso clicar aqui em compartilhamento e aí o Zoom me apresenta as possibilidades no meu PC. Tá? Eu posso, por exemplo, compartilhar uma lousa branca, então eu clico aqui. E isso é equivalente a uma espécie de quadro branco, como se fosse a minha lousa na sala de aula. E a partir daí, eu consigo, enfim, desenhar. Tá? Se eu quiser fazer um gráfico, eu consigo. Eu consigo escrever texto também. Posso usar uma ponteira para destacar. Tá? Eu consigo apagar. Enfim, se eu quero usar como um quadro para mostrar alguma coisa, a ferramenta está aqui. Quando eu não desejo mais utilizar isso, basta vir aqui. Notem que na parte superior aparece até em vermelho. Eu consigo parar esse compartilhamento. Quando eu paro o compartilhamento, eu volto exatamente para a tela anterior. Além disso, é possível compartilhar também slides no PowerPoint. Então, se eu quiser, por exemplo, se eu tiver uma apresentação, eu consigo colocar essa apresentação. Então, eu amplio em tela cheia. E aí eu começo a explicar o conteúdo da minha aula juntamente com os slides. Eu consigo passar esses slides, enfim. Consigo, portanto, ao mesmo tempo em que eu converso com os alunos, eu consigo passar os slides e mostrar as ferramentas que eu tenho, a apresentação que eu preparei. Tá? Posso novamente aqui pausar, lembrando que, se eu quiser, é possível mudar um pouco essa configuração. Então, posso mudar o tipo de visualização. Nesse caso, os alunos ficam nessa área maior aqui e eu fico pequeno na parte superior. Lembrando que eu só não estou aparecendo aqui em função do meu programa de gravação. Meu programa de gravação cria uma outra tela, mas em condições normais eu apareceria aqui. Vou voltar para o modo anterior. Tá? Uma outra opção que eu tenho é ampliar a tela e usar a tela inteira do meu computador. É uma outra opção que eu tenho. E com isso eu praticamente explorei com vocês as principais ferramentas disponíveis no Zoom. Em tempos nos quais, por algum motivo, é difícil você estar fisicamente presente, os seus alunos também, a ferramenta Zoom é, sem sombra de dúvidas, uma das melhores ferramentas para que você consiga ministrar uma aula virtual para os seus alunos com interatividade, de forma simultânea. Você pode conversar, perguntar se alguém tem alguma dúvida. Se alguém tem alguma dúvida, você pode usar o quadro branco e esclarecer as dúvidas. E aí, nesse sentido, é um bom ambiente virtual de substituição da aula física. Então, lembrando que é preciso antes fazer um cadastro no Zoom. O cadastro é simples e depois disso basta entrar naquela aula e começar as atividades. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Aproveitem a ferramenta e até a próxima.